E aí, pessoal, beleza? Então, meu nome é Eduardo Tosti, eu sou acadêmico de medicina e eu faço parte da Liga Acadêmica Acreana de Neurologia e Neurocirurgia, a LAAN. Bom, essa aula, ela vai abordar alguns aspectos sobre os nervos cranianos, né, mais especificamente o trigêmeo e o facial, e ela faz parte do módulo 10 do nosso curso. Como eu havia mencionado, meu nome é Eduardo Tosti. Aqui a gente vai ter por objetivos evidenciar os aspectos anatômicos desses nervos, as suas funções, elucidar os seus trajetos gerais, falar sobre as suas particularidades e sempre tentando revisar, né, os conceitos aprendidos ao longo da aula. Bom, iniciando pelo trigêmeo, ele é o quinto par craniano, ou V, né, em algarismo romano significa 5. Ele é um nervo misto, compreende componentes sensitivos e motores. Ele tem a sua origem aparente na porção ventrolateral da ponte, como a gente consegue ver aqui, né? Sendo o seu componente sensitivo consideravelmente maior que o seu componente motor, bem aqui. E ele é o quinto nervo, a sua origem aparente é a quinta na sequência crânio-caudal desses nervos cranianos, e justamente por isso ele é classificado como o quinto par craniano. Ele é responsável pela inervação da maior parte da cabeça. E aqui eu trouxe uma explicação do porquê ele recebeu esse nome, certo? Como eu acabei de destacar, a sua porção sensitiva ela é consideravelmente maior, e ela se subdivide em três principais nervos: o nervo oftálmico, o maxilar e o mandibular. Então, é como se cada um desses gêmeos aqui, né, fosse um desses nervos. Então, aqui, o oftálmico, o maxilar e o mandibular. Bom, começando pelos seus componentes sensitivos, eles vão ser responsáveis por levar aferências somáticas gerais, né, a respeito de informações exteroceptivas e proprioceptivas. Exteroceptivas são as informações de temperatura, dor, tato e pressão, e as proprioceptivas são informações a respeito do grau de contração muscular, ou então do posicionamento das estruturas do nosso corpo. São informações próprias do nosso corpo, por isso proprioceptivas. Como eu ressaltei, né, no primeiro slide, né, falando dos aspectos gerais, o componente sensitivo do nervo trigêmeo, ele se subdivide em três principais ramos. O nervo oftálmico, também denominado de V1, que é responsável pela inervação da região superior da face, aqui em verde. O nervo maxilar, ou V2, responsável pela inervação da região média da face, aqui em azul. E o nervo mandibular, também chamado de V3, ele inerva a região inferior da face e também a região póstero-superior aqui, em vermelho, certo? Agora, detalhando cada um deles, o nervo oftálmico, ou V1, ele vai entrar no crânio através da fissura orbital superior e ele vai inervar, né, seus prolongamentos periféricos, eles vão inervar a região frontal, a pálpebra superior, a córnea, a conjuntiva, o dorso do nariz, a mucosa nasal e também a mucosa dos seios paranasais. Aqui, deixa eu ampliar para vocês, o nervo oftálmico vem aqui e das suas ramificações, certo? Quanto ao nervo maxilar, o V2, perdão, ele vai adentrar o crânio pelo forame redondo e ele vai inervar o lábio superior, os dentes superiores, a parte lateral do nariz, a parte superior da bochecha, a têmpora anterior, essa região mais lateral, a mucosa da boca e também a mucosa do palato. Tem aqui o nervo maxilar, certo? E as suas várias ramificações. Por fim, a respeito do nervo mandibular, também designado de V3, ele vai adentrar o crânio através do forame oval e ele vai inervar o lábio inferior, os dentes inferiores, a parte inferior da face, a pele da região temporal, perdão, o meato acústico externo, a membrana timpânica, a ATM, que é a articulação temporomandibular, os 2/3 anteriores da língua e a mucosa bucal, que a gente consegue ver ele. Bem aqui. E as suas inúmeras ramificações, certo? É interessante ressaltar também que essas não são todas as inervações do nervo trigêmeo. Ele também inerva a maior parte da dura mater, né? E também determinadas artérias intracranianas, né? Essas são algumas das inervações gerais do nervo trigêmeo. Bom, após passar por esses nervos, as informações elas vão chegar nos núcleos sensitivos do trigêmeo, dentre eles o núcleo mesencefálico, que é esse aqui mais superior, o núcleo sensitivo principal, nessa porção média aqui do tronco encefálico, e o núcleo espinal, aqui mais inferior.
Bom, esmiuçando cada um deles, o núcleo mesencefálico ele vai se estender desde a ponte até a substância cinzenta periaquidutal do mesencéfalo, certo? E nele vão chegar informações proprioceptivas, ou seja, o grau de contração muscular, ou então o posicionamento das nossas estruturas, e entre outros, certo? Já a respeito do núcleo sensitivo principal, esse bem aqui em azul, ele se localiza na porção posterior da ponte, e nele vão chegar informações esteroceptivas sobre o tato epicrítico, ou seja, um tato discriminativo, um tato mais fino, e também informações sobre pressão. Por fim, no que tange ao núcleo espinal, ele que se estende aqui, né, desde a ponte até a substância gelatinosa da medula cervical, né, do segundo segmento cervical, perdão, passando pelo bulbo, ele vai receber informações esteroceptivas do tato protopático, ou seja, o tato grosseiro, né, diferente daquele que a gente acabou de ver, em sua porção mais superior, e em sua porção inferior, ele vai receber informações sobre dor e temperatura, certo? No que se refere ao seu trajeto geral, essas informações elas vão partir dos receptores, tanto esteroceptivos como proprioceptivos, vão alcançar o gânglio trigeminal por meio dos nervos que a gente falou, né, o oftálmico, o maxilar e o mandibular. Do gânglio trigeminal, essas informações elas vão chegar aos núcleos sensitivos do trigêmeo, adentrando o tronco encefálico. Posteriormente, vão alcançar o núcleo ventral posteromedial do tálamo e, por fim, o córtex cerebral. Agora, detalhando cada um deles novamente, né? Os receptores, eles são os receptores esteroceptivos e proprioceptivos, ou seja, aqui, dor, temperatura, tato e pressão, e aqui, os proprioceptivos, né? Grau de contração muscular e posicionamento das estruturas corporais. Daí, por intermédio dos nervos oftálmico, maxilar e mandibular, essas informações elas vão chegar no gânglio trigeminal, também designado gânglio de Gasser, ou então gânglio semilunar, que está localizado na fossa média do crânio, mais especificamente no ápice da parte petrosa do osso temporal, certo? Nesse ápice existe uma cavidade, que é a cavidade trigeminal ou cavum de Meckel, que é onde precisamente ele está localizado. E é interessante realçar que esse gânglio ele está envolvido por determinadas meninges, né, membranas da dura mater. Aqui na imagem ele não está envolvido por essas membranas, mas a gente consegue ver ele na fossa média do crânio, né, no ápice da parte petrosa do osso temporal, na cavidade trigeminal. E aqui os nervos adentrando, né, o crânio e chegando, né, para compor esse gânglio trigeminal. Aqui o nervo mandibular adentrando pelo forame oval, aqui o nervo maxilar adentrando pelo forame redondo e aqui o nervo oftálmico adentrando pela fissura orbital superior. Uma outra visão para vocês verem, né? Aqui a gente consegue ver de maneira bem clara essa depressão, o gânglio trigeminal aqui, nervo mandibular, maxilar e oftálmico. Daí, essas informações, né, no gânglio trigeminal, pela raiz sensitiva, elas vão penetrar no tronco encefálico, aqueles núcleos que eu já mencionei, o núcleo mesencefálico, o núcleo sensitivo principal e o núcleo espinal. É interessante a gente salientar que os neurônios que compõem o núcleo mesencefálico, eles são neurônios unipolares, ou seja, os seus prolongamentos periféricos, eles fazem sinapse diretamente com os receptores, né, distantes, né, do tronco encefálico, o que não ocorre com as informações esteroceptivas, porque elas precisam dos receptores fazer sinapse com neurônios presentes no gânglio trigeminal para depois fazer outras conexões com segundos neurônios, né, presentes nesses núcleos. Então, o núcleo mesencefálico, as informações passam direto, sem precisar de um primeiro neurônio aqui no gânglio trigeminal, certo? Lembrando que as informações que chegam no núcleo mesencefálico são informações proprioceptivas, no núcleo sensitivo principal são informações a respeito do tato epicrítico, um tato fino, e a respeito da pressão, né, de pressão, informações pressóricas, e no núcleo espinal chegam informações a respeito, em sua porção superior, do tato protopático, que é um tato mais grosseiro, e em sua porção mais inferior, informações sobre dor e temperatura. Daí, essas fibras elas vão cruzar o plano mediano, ou seja, ir para o outro lado do tronco encefálico e subir para o núcleo ventral posteromedial do tálamo. Ou seja, essas fibras elas são contralaterais
porque elas cruzam o plano mediano e sobem, então elas são ascendentes. E esse conjunto de fibras ele pode ser chamado de lemnisco trigeminal. Aqui a gente consegue ver bem na figura, né? As informações, né? Esses estímulos, cruzando o plano medial de ambos os núcleos, tanto o mesencefálico como o sensitivo principal e o espinal, cruzando o plano mediano e subindo para o tálamo, para o núcleo ventral póstero-medial. Então, relembrando, as informações vêm dos receptores, chegam no gânglio trigeminal por intermédio dos nervos, né, que a gente falou, o nervo oftálmico, maxilar e mandibular, compõe, né, o gânglio trigeminal, e por meio da raiz sensitiva, essas informações elas vão penetrar no tronco encefálico e se distribuir para os núcleos, né, sensitivos do trigêmeo. Posteriormente, elas vão chegar ao núcleo ventral póstero-medial, no tálamo, e por fim, aqui uma outra imagem, né, para vocês verem direito o núcleo ventral póstero-medial, e agora sim, por fim, elas vão chegar no córtex cerebral, no giro pós-central, né, localizado no lobo parietal do nosso cérebro. Aqui a gente consegue ver o giro pós-central, e essas informações, esses estímulos, vão alcançar esse giro pós-central após passar pela cápsula interna. Bom, agora no que se refere aos componentes motores do nervo trigêmeo, eles são responsáveis, né, pelas eferências viscerais especiais, ou seja, pela motricidade, né, eferência, motricidade, viscerais especiais, ou seja, dos músculos derivados do primeiro arco branquial. Vocês vão ver com mais detalhes os arcos branquiais na disciplina de embriologia, certo? Aqui basta a gente saber que esse primeiro arco branquial ele vai dar origem aos músculos mastigatórios e alguns outros músculos. Bom, então, essas informações, essas referências, elas vão chegar nesses músculos por meio do nervo motor do nervo trigêmeo, que é o também denominado de nervo motor mastigatório, que é uma quarta ramificação do nervo trigêmeo. Esse nervo, posteriormente, após sair pela raiz motora, ele vai se unir ao nervo mandibular, então aqui a gente vê o nervo motor mastigatório, nervo motor trigêmeo, se unindo ao nervo mandibular, e aí, assim, né, saindo pelo forame redondo, ele vai inervar os músculos mastigatórios, como eu havia mencionado, ou seja, o temporal, masseter, os pterigóides medial e lateral, além do músculo milioide, o ventre anterior do músculo digástrico, o tensor do véu palatino e o tensor do tímpano. Mas antes de chegar a esse nervo motor do trigêmeo, essas referências elas têm que chegar ao núcleo motor do nervo trigêmeo, que se localiza na ponte, como a gente pode ver aqui. Esse núcleo ele está situado mais medialmente na ponte em relação ao núcleo sensitivo principal, que é esse que a gente vê aqui, certo? Projetando ele para esse outro lado, ele estaria mais ou menos aqui, ao passo que o nervo motor do trigêmeo, núcleo motor do trigêmeo, perdão, se localiza aqui. Após essa informação sair do núcleo motor, né, ela vai passar pelo nervo motor do trigêmeo e chegar aos músculos. Então, bom, vamos aqui salientar o trajeto geral dos componentes motores do nervo trigêmeo. Essas informações, essas referências, elas vão partir do córtex cerebral. Após isso, elas vão alcançar o núcleo motor do trigêmeo e, pelo nervo motor do trigêmeo, essas informações, né, vão chegar aos músculos, né, para que seja realizada a contração. Bom, então, esmiuçando cada um desses componentes, essas referências elas vão partir de áreas motoras bilaterais, ou seja, de ambos os lados, né, de ambos os hemisférios cerebrais, especificamente do giro pré-central, que é esse que a gente vê aqui, certo? E, através do trato córtico-nuclear, essas referências elas vão chegar no núcleo motor do trigêmeo, né, que vai receber, como a gente pode ver aqui na imagem, referências de ambos os córtex cerebrais, essas fibras vermelhas que a gente vê aqui, bem aqui, o núcleo motor do trigêmeo, certo? É de extrema relevância a gente também realçar que outras referências chegam a esse núcleo, como, por exemplo, referências da formação reticular, do núcleo rubro e do núcleo mesencefálico do trigêmeo, né, que compõe aqueles núcleos sensitivos que a gente já abordou anteriormente. E, por fim, a partir da raiz motora, essas informações, esses estímulos, vão chegar aos músculos, né, passando pelo nervo motor do trigêmeo, chegar aos músculos mastigatórios, milioide, o ventre anterior do digástrico, o tensor do véu palatino e o tensor do tímpano. Aqui a gente consegue ver o músculo temporal, a parte superficial do músculo masseter, a parte profunda do músculo masseter, e os músculos pterigóides eles estão mais profundamente, né, nesse plano aqui.
Bom, falando um pouco agora sobre o nervo facial, no que concerne as suas características gerais, ele equivale ao sétimo par craniano, tendo a sua origem aparente na porção ventrolateral do sulco bulbopontino, nessa localização aqui, a qual é chamada de ângulo ponto cerebelar. Ele possui duas raízes, uma mais medial, que é responsável por conduzir informações motoras, que é o nervo facial propriamente dito, e uma mais lateral e delgada, levando impulsos sensitivos e parasimpáticos, que é o nervo intermédio. Então, a gente pode concluir que o nervo facial é um nervo misto, levando impulsos sensitivos, motores e parasimpáticos. E, por fim, contrariamente ao nervo trigêmeo, que era encarregado pela inervação sensitiva da maior parte da cabeça, o nervo facial ele vai ser responsável pela inervação motora da maior parte da cabeça, certo? Bom, começando, né, pelo componente sensitivo, esses componentes eles vão ser integrados por diversas aferências, tanto somáticas gerais e viscerais especiais, as quais vão ser originadas em esteroceptores, tanto gerais como especiais, no caso aqui da gustação, né, referente às informações gustativas. Bom, essas aferências oriundas das fossas nasais em sua região posterior, do palato mole e dos 2/3 anteriores da língua, quando a gente fala em gustação, além das porções do pavilhão auditivo e do meato acústico externo, passando pelo nervo corda do tímpano, vão chegar ao gânglio geniculado, também designado de gânglio do nervo facial, o qual, através do meato acústico interno, vai alcançar o nervo intermédio, ou de Wiersberg. Então, é o que a gente vê aqui nessa imagem, certo? As informações oriundas de regiões periféricas, chegando ao gânglio geniculado, bem aqui, e passando pelo meato acústico interno, vão atingir o nervo intermédio. Do nervo intermédio, essas informações elas vão chegar no núcleo solitário, o qual está localizado no bulbo e vai receber informações esteroceptivas, especialmente as informações gustativas, certo? Aqui é uma imagem na qual a gente pode ver a localização, né, do núcleo solitário. Bom, e acerca do seu trajeto geral, esses componentes sensitivos eles vão ser originados em receptores periféricos. A partir daí, passando pelo nervo corda do tímpano, vão alcançar o gânglio geniculado. Posteriormente, por meio, né, do nervo intermédio, esses estímulos eles vão alcançar o núcleo solitário, vão passar pelo núcleo ventral póstero-medial do tálamo e, por fim, vão chegar ao córtex cerebral. Bom, esmiuçando cada um desses componentes, os receptores vão ser receptores esteroceptivos, tanto gerais como os especiais, né, no caso da gustação. Daí, passando pelo nervo corda do tímpano, esses estímulos eles vão chegar no gânglio geniculado, o qual está situado na porção final do canal do nervo facial. E, passando pelo meato acústico interno, essas informações elas vão alcançar o nervo intermédio. Passando pelo nervo intermédio, essas informações vão chegar no núcleo solitário, mais especificamente em sua porção superior, o qual a gente consegue ver aqui. Esse bem aqui. Aqui está um pouco difícil de ver, porque tem vários núcleos sobrepostos, né? Mas seria basicamente ali. Bom, do núcleo solitário, através do trato solitário, as informações elas vão chegar no núcleo ventral póstero-medial do tálamo. E esse trato solitário ele vai ser constituído, em sua maioria, por fibras contralaterais ascendentes, ou seja, fibras que cruzam o plano mediano e ascendem até o tálamo. Aqui a gente pode ver uma imagem, né, do núcleo ventral póstero-medial do tálamo, que a gente já tinha visto também quando a gente estava falando do nervo trigêmeo. E aqui uma outra imagem, para a gente salientar melhor isso. Então, as informações elas vêm da periferia, elas chegam no núcleo solitário, a maioria, né, grande parte delas, cruza o plano mediano e ascende até o tálamo, né, até os tálamo e determinadas regiões hipotalâmicas, para depois chegar ao córtex cerebral, que é o que a gente vai ver agora. Essas informações, passando pela cápsula interna, do núcleo ventral póstero-medial do tálamo, vão chegar no giro pós-central do córtex cerebral, que está localizado no lobo parietal do cérebro, certo? É o que a gente pode ver aqui, revisar, né, também. As informações, então, vêm da periferia, tanto dos 2/3 anteriores da língua, como das demais regiões da face. Elas vão chegar à parte superior do núcleo solitário. Através do trato solitário, elas vão ascender, e uma grande parte delas vai cruzar o plano mediano, alcançando o núcleo ventral póstero-medial do tálamo, contralateral, né? E a partir daí, passando pela cápsula interna, vai alcançar o giro pós-central, em sua porção inferior, né? mais especificamente. Mas vale salientar também
que nem todas essas informações elas vão ser contralaterais. Como a gente disse, a maioria delas vai ser, entretanto, algumas elas vão continuar ipsilaterais, ou seja, do mesmo lado do estímulo. Além disso, outras elas também vão para regiões hipotalâmicas e demais regiões, certo? De menor importância no quesito dos componentes sensitivos. Bom, em relação aos componentes motores agora do nervo facial, eles vão ser responsáveis pela eferência visceral especial, ou seja, eferência, motricidade, e visceral especial porque vai ser uma inervação de músculos derivados do segundo arco branquial, que vocês vão ver melhor, como a gente já disse, na embriologia. Esses músculos eles vão ser, em sua maioria, os músculos da mímica, né? Os músculos da expressão facial. Bom, essas referências, passando pelo nervo facial propriamente dito, que é o componente motor do trigêmeo, né? O qual vai atravessar o forame estilomastóide, vai chegar nos músculos que a gente acabou de citar, os músculos da expressão facial, além dos músculos estiloioide, digástrico em seu ventre posterior, platismo e estapédio, que está situado na orelha média. Algo que a gente consegue ver aqui nessa imagem, certo? Então, aqui é o gânglio geniculado, perdão, confundi. Aqui é o núcleo motor, né, do nervo facial, o qual, através do nervo facial propriamente dito, vai passar pelo forame estilomastóide e, dividindo-se em diversos outros nervos menores, ele vai alcançar os músculos que a gente acabou de citar aqui. Bom, mas antes de chegar aos músculos, essas informações elas têm que partir do núcleo motor do facial, que está localizado na ponte. É o que a gente consegue ver bem aqui. Então, essas informações chegam ao núcleo motor do facial, daí elas vão para o núcleo facial, para o nervo facial propriamente dito, perdão, e por fim elas chegam aos músculos. Aqui uma outra imagem, na qual a gente pode ver isso. O núcleo motor do nervo facial, depois ele vai sair pelo forame estilomastóide e chegar aos diversos músculos da face. Então, em síntese, né, o seu trajeto geral vai ser o córtex cerebral, posteriormente, núcleo motor do facial e, por fim, os músculos, né? Bom, começando pelo córtex cerebral, esses estímulos eles vão ser provenientes das áreas motoras cerebrais, certo? Mais especificamente do giro pré-central. Entretanto, né, a gente tem que salientar alguns quesitos, né? Os músculos superiores da face, eles vão receber estímulos bilaterais, ou seja, de ambos os hemisférios cerebrais, ao passo que os músculos inferiores da face vão receber estímulos somente contralaterais, ou seja, se eu quero contrair esse músculo esquerdo aqui da face inferior, o que precisa agir é o córtex cerebral direito, certo? É o hemisfério cerebral direito. E esses estímulos eles vão ser transmitidos por intermédio do trato córtico-nuclear, perdão. Aqui uma outra imagem para a gente ver melhor isso. As informações elas vão partir do córtex cerebral, vão chegar ao núcleo do nervo facial, núcleo motor do facial, né? E os músculos superiores da face, eles vão receber inervação bilateral, e os inferiores da face vão receber né, inervação somente contralateral. Aqui o núcleo motor do facial, o qual está localizado no segmento ventromedial da ponte, está bem aqui, vão receber informações bilaterais, né, estímulos bilaterais, quando a gente está se referindo a músculos da parte superior da face. Entretanto, se fosse um músculo da parte inferior da face, receberia apenas inervação, né, contralateral. Do núcleo motor do facial, vão ser emitidos axônios em sua porção posterior, contornando o núcleo do abducente, que é esse branquinho aqui, e assim saindo na face ventral da ponte, né, no nervo facial propriamente dito, até atingir os músculos, né, inervando os músculos mímicos, né, da expressão facial, estiloioide, digástrico em seu ventre posterior, músculo platismo e o estapédio, que é o que a gente consegue ver aqui nessa imagem, certo? Toda essa inervação aqui. Uma outra imagem para a gente salientar isso, né? As informações, deixa eu ampliar para a gente. As informações elas vão sair do núcleo motor do nervo facial, vão partir para o nervo facial propriamente dito. Através daí, elas vão passar pelo forame estilomastóide, vão se ramificar em diversos outros nervos menores, né? E vão inervar os diversos músculos da face. Todos esses aqui. E por fim, no que tange aos componentes parasimpáticos do nervo facial,
os mesmos vão ser encarregados pela eferência visceral geral, ou seja, pela inervação autonômica de determinadas estruturas. Bom, essas eferências, após passar por determinados núcleos parasimpáticos localizados no tronco encefálico, elas vão alcançar o nervo intermédio, ou de Wiersberg, e daí, passando pelo meato acústico interno, elas vão alcançar o gânglio geniculado, ou gânglio do nervo facial, como a gente já havia destacado. Daí, do gânglio geniculado, esses estímulos eles vão chegar às glândulas lacrimal e submandibular e sublingual, né, passando pelo nervo petroso maior, especialmente, e é importante destacar que esses estímulos eles vão chegar na glândula lacrimal, após passar pelo gânglio pterigopalatino, e vão chegar nas glândulas salivares submandibular e sublingual, após passar pelo gânglio submandibular. Então, vamos revisar aqui nessa imagem. Determinados núcleos parasimpáticos presentes no tronco encefálico vão emitir axônios, passando pelo nervo intermédio, através do meato acústico interno, que vão chegar no gânglio geniculado. Do gânglio geniculado, especialmente por meio do nervo petroso maior, essas informações elas vão chegar no gânglio pterigopalatino, o qual é responsável pela inervação pós-ganglionar da glândula lacrimal, e para o gânglio submandibular, o qual é responsável pela inervação pós-ganglionar das glândulas salivares submandibular e sublingual. Certinho? Então vamos lá. Como eu havia mencionado, existem determinados núcleos parasimpáticos do nervo facial no tronco encefálico. São eles os núcleos lacrimal e salivatório superior, e ambos estão localizados na ponte. Vamos aqui detalhar cada um deles. Aqui em cima é o núcleo lacrimal e um pouco abaixo o núcleo salivatório superior, né? Que eles vão emitir projeções através do núcleo intermédio até o gânglio geniculado, e daí gânglio pterigopalatino, gânglio submandibular e para as demais glândulas, né? Do gânglio pterigopalatino até a glândula lacrimal e do gânglio submandibular até as glândulas salivares submandibular e sublingual. Por fim, né, abordando melhor o trajeto dos componentes parasimpáticos do nervo facial, essas informações vão partir do hipotálamo, chegar aos núcleos parasimpáticos do nervo facial no tronco encefálico, depois, pelo nervo intermédio, vão chegar ao gânglio geniculado, passar pelos gânglios pterigopalatino e submandibular, os quais são responsáveis pela inervação pós-ganglionar dessas glândulas que a gente acabou de citar. Então, vamos esmiuçar, né, cada um desses componentes. As informações elas vão partir do hipotálamo, através de vias autonômicas descendentes, como a gente consegue ver aqui melhor nessa imagem. As informações vão chegar através de vias autonômicas descendentes nos núcleos parasimpáticos do nervo facial, núcleo salivatório superior e nervo lacrimal, né, que são parasimpáticos. E daí, essas informações vão chegar no gânglio geniculado, né, passando pelo nervo intermédio. Então, vamos lá, né, detalhar mais os núcleos. Os núcleos parasimpáticos do nervo facial, como a gente acabou de mencionar, são os núcleos lacrimal e salivatório superior, como a gente consegue ver aqui nessa imagem. Aqui nessa imagem, a gente consegue ver, na realidade, somente o salivatório superior, mas o lacrimal ficaria um pouco mais acima, os quais, passando pelo nervo intermédio, vão chegar ao gânglio geniculado e daí para os gânglios pterigopalatino e submandibular, e por fim para as glândulas, né? Então, vamos lá. Essas informações, após passarem pelos núcleos, né, parasimpáticos no tronco encefálico, vão alcançar o gânglio geniculado, presente no final do canal do nervo facial, e pelo nervo intermédio, né, elas vão chegar ao gânglio geniculado pelo nervo intermédio, e daí elas vão alcançar os gânglios pterigopalatino e submandibular, especialmente pelo nervo petroso maior, que são gânglios autonômicos, né, como a gente consegue ver aqui nessa imagem. Revisando mais uma vez para vocês fixarem bem. Essas informações vão partir do hipotálamo, chegar aos núcleos parasimpáticos do nervo facial no tronco encefálico, né, o salivatório superior e ao lacrimal. Depois, vão passar pelo nervo intermédio, chegar ao gânglio geniculado, e do gânglio geniculado, essas informações vão alcançar o gânglio submandibular, qual vai ser responsável pela inervação pós-ganglionar das glândulas submandibular e sublingual, e também para o gânglio pterigopalatino, qual é responsável pela inervação pós-ganglionar da glândula lacrimal. Como eu havia mencionado, esses gânglios, após as informações chegarem nos gânglios pterigopalatino e submandibular, vai ocorrer a inervação pós-ganglionar das glândulas lacrimal e as glândulas salivares submandibular e sublingual. Certinho? Mais uma vez, só destacando agora as glândulas, certo? Essa é a glândula submandibular, essa é a sublingual e essa aqui é a lacrimal. Bom, essas foram as referências que eu utilizei para elaborar essa aula.
Muito obrigado.